Boa tarde a todos. Declaro aberta a roda de conversa que tem como tema Setembro Amarelo, diga não ao suicídio, diga sim à vida. Agradeço a presença de todos, de todas aqui, e essa roda é muito importante, esse tema para marcar esse mês, né? Aqui a gente está tratando aqui a prevenção do suicídio. Essa roda de conversa será presidida por mim, vereadora Márcia Sueli Del Castanhel. Foi uma proposição desta roda de conversa do vereador Jair Costa. Ele está licenciado, né, por questões de saúde, e aí, então, estou aqui assumindo essa coordenação, essa presidência da roda de conversa. Gostaria de convidar os vereadores que se encontram presentes, então, para ocuparem os seus assentos, e os demais que puderem se fazer aqui presente também possam estar aí ocupando seus devidos lugares. Então, hoje a gente conta aqui nessa reunião com a participação do senhor Moacir da Silva. Ele é ex-vereador, representando o Instituto São José, administrador desta instituição. Temos aqui também o doutor Lorival Jaime, que é terapeuta ocupacional do Instituto de Psiquiatria, especialista em psiquiatria e saúde mental. A enfermeira Adriana Cardoso Bernardo, que também é do Instituto de Psiquiatria, especialista em saúde mental. Temos aqui também a psicóloga Andréia Aguiar. Ela é especialista em neuropsicologia, desculpe, e veio também a brilhantar aqui nosso trabalho. Temos aqui também a enfermeira Bárbara Severino Lopes, que é da nossa rede, representando aqui o CAPS 2, especialista em saúde mental. E temos, acho que aqui da mesa já falei de todos. Como é que vamos organizar aqui, né? Nós vamos fazer a fala, cada membro aqui vai ter um tempo para expor sua temática, e depois, então, a gente abre para os debates. Ok? Então, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Moacir da Silva, para que em 10 minutos ele possa fazer a sua oratória. Pode ocupar ali, então, o púlpito. É isso. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora Márcia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela condução desse tema tão importante, e parabenizando-a, eu quero parabenizar o vereador Jair, que é do segmento da saúde mental. E gostaria, então, de pedir licença e estender esses cumprimentos a todos os membros da mesa. Cumprimentar a nossa presidente, vereadora Mary, minha amiga pessoal, e cumprimentar todos os vereadores, que é sempre uma alegria estar aqui nesta casa, né? Casa da representação do povo. Cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo presencialmente e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Esse é um tema que eu não vou falar tecnicamente, até porque todos sabem que eu sou de formação engenheiro e administrador e pedagogo. Aí vai dizer o que esse cara tem a ver especificamente com o tema prevenção do suicídio. Mas 25 anos da minha vida são dedicados a trabalhar em uma instituição psiquiátrica. E eu acho que tem uma contribuição que ela é muito importante aí, Lorival Jaime e os determinados membros da mesa e aqueles que nos assistem, que são as percepções que nós temos sobre essa doença. Me preocupa muito, e nós atendemos muitas famílias, e muitos jovens e muitos adultos, que nós chamamos com ideação suicida. Aqueles cuja depressão ou a doença de base, ela provoca essa consequência. E profundamente triste de perceber de que as pessoas ainda têm um desconhecimento extremamente grande da doença, e mais do que o desconhecimento, também uma dificuldade estupenda de enfrentamento.
Por quê? Porque ela é carregada pelo estigma da psiquiatria. Mas não só da psiquiatria. Hoje é bastante comum que as pessoas trabalhem e tratem um esquizofrênico, que tratem um depressivo sem ideação suicida. Ideação suicida é aquele que constantemente tem na sua mente a ideia de que a melhor forma dele vencer, dele ganhar, dele ultrapassar essas barreiras, e é sempre um adjetivo não de fraqueza, e no interior da doença é sim de força, é através de atravessar a porta da morte. Então ele busca essa solução. Né? Então, se a psiquiatria ela tem um estigma, vereador Velha, a depressão e a ideação suicida ela tem um estigma muito maior, porque ela traz junto consigo um sinônimo errado de fraqueza. Né, um sinônimo errado de gente muito frágil e que não foi preparada para a vida. Então, esse é um dos pontos. A pessoa que tem, normalmente, ela oculta. E o que é mais, eu presenciei inúmeras pessoas que conseguiram chegar ao resultado sonhado e desejado, e não tinham nenhuma característica de alguém que tinha ideação suicida. Então é complexo, porque se eu sou uma pessoa portadora de uma doença, hoje eu estou rouco, então eu dou a aparência de que eu tenho alguma coisa, uma virose, alguma coisa. E essa doença ela é silenciosa, é uma segunda característica que me deixa extremamente preocupado e destaco a importância de uma reflexão quanto a essa de prevenção. A família tem muita dificuldade de buscar ajuda. Aí vai talvez o principal ponto que eu observo enquanto gestor de uma instituição psiquiátrica, quanto aquele que atende as famílias. As famílias parecem que quando vão levar o seu ente para uma consulta ou da necessidade de uma internação, parece que ela vai lá e está esperando que alguém diga: você fracassou. A tua função de família fracassou. E não é isso. Não tem nada a ver com fracasso ou sucesso, tem a ver com uma doença grave, uma característica difícil de muitas vezes ser superada e que nós precisamos observar alertas e situações. São esses sintomas, às vezes imperceptíveis, mas que são perceptíveis, é isso que eu queria dizer, que a gente tem que observar em nossas casas. Sabe, eu sou pai de 5 filhos e todo mundo sabe. Eu sempre tive muita preocupação de perceber o que era uma tristeza, o que era uma frustração e qual é o momento de contínua tristeza, e com algumas frases e alguns sinais que poderiam dizer que a solução dos meus problemas está em atravessar uma porta. Não, volto a dizer, não como sinônimo de fraqueza, mas que a gente precisa fazer essa busca e estar alerta para buscar. Então vem aí também onde o poder público tem que estar inserido. Nós somos obrigados a ser sinceros, há poucas opções para que as pessoas busquem este conforto de que tem o seu amparado. As estruturas ainda são aquém daquilo que a população precisa e merece. E a incidência tem aumentado drasticamente por causa do modelo social que nós temos, do modelo econômico que nós temos e de uma proposta, eu até diria, muito de uma sociedade que ela é muito mais mercadológica e que exige, às vezes, coisas dos seus que eles, às vezes, julgam não poder atingir. Isso vai causando uma extrema frustração. E olha, eu estou dizendo, eu não estou falando com olhar técnico, porque eu sou só um engenheiro psiquiátrico, né, ou um administrador psiquiátrico, mas que pôde observar inúmeras situações de profunda tristeza. A tristeza, a consequência dessa doença, ela é além daquele e daquela que ele atinge. Ela atinge drasticamente toda a família e todo o núcleo familiar e social. Por isso esse alerta vai e deve ser enaltecido da importância das famílias estarem alertas, das famílias estarem preparadas, porque se ela em si, ela já carrega consigo um peso inestimável, a consequência do ato bem realizado, e vocês sabem o que eu estou dizendo, então ele deixa sequelas quase
irreparáveis, irreparáveis. Porque aí sim, ela aflora uma série de sentimentos na família de culpa, de erro, de falta de conduta e de fraqueza, quando nada disso está no contexto. De fato, não está no contexto isso aí. Está no contexto uma coisa que se chama doença, está no contexto uma coisa que se chama depressão, com ideação suicida. Então, eu queria muito mais provocar reflexão, e provocar, sim, preocupação nos pais, nas mães, nas famílias, nos membros, para que a gente seja alerta e seja ponte, seja braço, seja indutor para os meios que são disponíveis. Existem meios disponíveis, sim. Existem profissionais capacitados e disponíveis, sim. Existe medicação apropriada para atenuar esses efeitos, sim. E eu defendo a medicação, além das terapias, porque as duas têm que ser complementares, dependendo das características. Em determinado momento, eu tenho que aliviar a sintomatologia e fazer com que, logo depois, as terapias comecem a entrar e trabalhar na gênese, na origem do problema, que é esse daí. Mas nós vivemos uma sociedade que isso cada vez mais é corriqueiro, cada vez mais é contínuo. Nós ouvimos isso, os fatos acontecerem de uma maneira muito forte e muito constante. Eu terminaria dando um relato não doce, drástico, de uma situação que eu vivi, em que eu fui chamado, eu sou de uma linha espiritualizada da Igreja Católica, vocês sabem, e eu fui chamado para fazer umas orações para um amigo, uma amiga que havia falecido. Quando eu cheguei, no lado existia uma outra pessoa que havia falecido de uma doença muito grave, suicídio. E a família estava desesperada, né? Essa situação já se repetiu 3 vezes, não na minha área técnica, mas na minha área pessoal. E a família não sabia o que fazer. E eu disse, nós estamos aqui na frente de 2 casos seríssimos da saúde pública. Um que é o câncer e o outro que é a depressão com ideação suicida. Os 2 lutaram bravamente, mas os 2 hoje não conseguiram. Mas nós temos que aprender com essas lições e essa história tem que ser resgatada. Queridos, eu disse isso não para assustar a gente, mas para dizer que eu nunca vi uma família tão aliviada, tão leve, e ela simplesmente disse, tu não sabes o que tu fizestes na minha vida a partir deste momento, porque eu achei que eu nunca mais ia me encontrar. Nós temos que nos encontrar nas soluções cabíveis, na conscientização dessa doença, no enfrentamento dela, nas terapias disponíveis e na questão medicamentosa e institucional que está disponível. Não tenham vergonha de buscar o que nós devemos buscar as soluções e buscar o enfrentamento dos problemas. Os problemas são feitos para serem enfrentados e por isso que a gente está aqui. Tá certo? Então eu deixo essa minha contribuição, muito mais para provocar essa turbulência dentro de nós. Desde já eu peço desculpas que eu devo me ausentar um pouquinho antes, porque eu tinha um compromisso firmado, mas o debate eu sei que vai acontecer e dentro das pessoas isso está acontecendo, porque eu duvido que haja uma família que não tem isso na sua pauta como a sua preocupação, uma das preocupações primordiais nessa sociedade extremamente desigual. Obrigado. Obrigada ao vereador Moacir da Silva, sempre vereador, né? E a gente já pode lhe dar o título de especialista também, porque com 25 anos o senhor já pode ser especialista emérito aí. E há sempre tempo de corrigir aqui, né? Porque aqui também é um aprendizado. Eu agradeci a presença de todos os vereadores, mas eu não falei que a nossa presidenta da Câmara está aqui. Mas há tempo de corrigir. Também quero registrar a presença do nosso vereador Tessari, que está ali, do vereador Bastos, e convidá-los para vir aqui à frente, tomando assento às nossas cadeiras. Agora, nós vamos convidar a dupla, isso, né? Para tomar ali... acho que vocês podem falar ali no púlpito. Então, agora vamos ter o tema é falar é a melhor solução. Vai ser proferido pela enfermeira Adriana e o Lorival, que ambos são trabalhadores lá do Instituto de Psiquiatria. Eles vão ter 30 minutos, né? E eles vão falar concomitante, e eu vou sair daqui porque vai ser a apresentação aqui em PowerPoint também, isso? E o tempo de vocês vai estar
passando ali na tela, tá bom? Oi. Vocês querem que eu vá passando aqui? Pode ser. Eu agradeço, depois a gente começa. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço, então, a colega que está presidindo os trabalhos e também demais presentes e também nossa presidente aí da casa e agradecer ao nosso amigo e colega e trabalhador Jair Costa por dar essa oportunidade para que a gente possa conversar. Claro, depois dessas palavras trazidas pelo nosso administrador e engenheiro Moacir, a gente tem que buscar aí um conforto. Eu e a enfermeira Adriana somos trabalhadores da saúde mental, aonde nós coordenamos, então, a implantação do grupo de prevenção ao suicídio com pessoas portadoras de transtorno mental, diretamente em crise ou fora dela. Não posso deixar de colocar de que a nossa proposta é fazer com que falar do suicídio ou falar da morte. Porque nós não falamos da morte, nós falamos do suicídio, mas nós escondemos atrás do quê? Então, eu e a enfermeira Adriana vamos estar aqui dividindo esse momento e estar tentando fazer com vocês uma reflexão e deixando aberto para que a minha colega profissional possa estar também fazendo as suas colocações. Bom, pessoal, falar sobre esse tema não é uma coisa fácil, né? É difícil a gente falar sobre as dores do outro, né? Tem um exemplo que eu sempre gosto de colocar no grupo das minhas pacientes, que é muito fácil a gente ver uma perna quebrada, né? E olhar aquele gesso e o paciente nos relatar, estou com dor na minha perna quebrada. Você olha aquele gesso e diz, realmente, ele está com dor, a perna está quebrada. Agora, quando a dor é interna, ela é emocional, é difícil avaliar o quanto dói em mim, o quanto dói no Lorival, qual é o tamanho e a dimensão da dor dele. Então, a gente precisa conversar mais, falar mais sobre isso, para que a gente consiga ver o ser humano como ser individual. A gente tem que avaliar cada um dentro da sua dor, para que ela possa ser trabalhada da melhor forma. Só para lembrar, sim, eu coloquei um primeiro slide ali, para a gente estar lembrando como é que surgiu o Setembro Amarelo. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Dalieme Darlene M. iniciou o programa de prevenção a suicídio com a fitinha amarela, que todo mundo coloca no peito, no mês de setembro, mas será que só setembro é o mês que a gente tem que falar sobre suicídio? Não, né? A gente tem que falar diariamente, né? Mas se surgiu isso, né? E surgiu a campanha, que bom por isso, né? Embora o início lá não foi muito bom. Por que surgiu a campanha? O filho deste casal, que era o Mike, cometeu suicídio em 94. E ele tinha uma habilidade mecânica. Ele restaurou todo um Mustang 68 e pintou de amarelo. E aí ele ficou conhecido como Mustang Mike, né? Mas, infelizmente, as pessoas próximas ao Mike não conseguiram perceber os sinais que estavam levando o Mike ao adoecimento. E por isso surgiu a campanha, para que a gente possa fazer a prevenção a esse suicídio, né? Então, no dia do funeral, houve uma cesta de cartões e fitas amarelas que estavam disponíveis para quem quisesse pegar essa fitinha, né? Os 500 cartões e as fitas que foram feitas pelos amigos de Mike possuíam a seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda, porque as pessoas não falavam sobre isso. Então, muitas vezes, pode passar. A fita amarela foi escolhida como um símbolo do programa, que incentiva aqueles que têm pensamento suicida a buscar ajuda. Por isso que se bate tanto nessa questão de vir a falar, de falar sobre isso. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu no dia 10 de setembro, para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Não que seja só esse dia que a gente tem que estar prevenindo, isso tem que ser diário, né? E o amarelo do Mustang, então, de Mike, é a cor escolhida para representar esse sentimento. Mike era um menino adolescente que se suicidou, né? Então, foi aí que surgiu. O que é esse suicídio? É um ato que consiste em tirar a própria vida. É eu eliminar a minha vida, é eu terminar com a minha dor. Quando a gente conversa com as pacientes, elas sempre trazem muito essa questão.
que na verdade não é um morrer de fato, mas sim aquela sensação de matar a dor delas. Eu quero amenizar a minha dor, eu não sei como lidar com tudo aquilo. Mas a gente tem que lembrar que o suicídio é um grave problema de saúde pública, que envolve questões sociais, históricas, psicossociais e ambientais. A depressão, então, ela não é quem eu sou, ela é uma doença, ela é um caso adoecido, que às vezes não é tratado, fica lá. As consequências de um estresse de trabalho, de sobrecarga, tudo isso pode me levar a um suicídio, e às vezes eu vou dando indício nesse período e as pessoas ao redor às vezes não vão percebendo. Então, bem aquilo que ele coloca no vídeo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no planeta. Então, de repente, a gente está aqui, todo mundo conversando e falando sobre isso, e alguém está tentando tirar sua vida. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Né? Os 4D que me levam a isso, a depressão, a desesperança, o desânimo, o desespero, tudo isso me leva a pensamentos e ideação suicida. Aqui para a gente pensar um pouquinho nos dados. Provavelmente já está sendo atualizado também para dados mais recentes, porque acho que na pandemia a gente teve um índice muito grande, que deve estar sendo contabilizado também de suicídio. Né? As pessoas não estavam preparadas para tudo isso. Né? Então, se a gente observar ali, o envenenamento, a intoxicação, são os principais métodos de tentativa de suicídio. Tá? Depois a gente tem os pérfuro-cortantes, que a gente recebe muito pacientes que tentam se mutilar, se cortar e acabam utilizando dessa forma. Então, 57,6% são por métodos de envenenamento e intoxicação, que entra aquelas questões de medicação, de substâncias químicas, veneno, entra toda essa parte. Objetos pérfuro, né, faca, arma branca, então se utiliza muito isso. Enforcamento, 5,8%. Proporção de óbitos de suicídio segundo ao sexo. O homem acaba tentando mais o suicídio, se suicida muito mais, porque o homem é mais violento, né, ele acaba tendo tentativas que são com êxito e não voltam. Né? A mulher, ela tem muito mais tentativa que o homem, só que as tentativas das mulheres são menos agressivas. Né? Então, se você parar para pensar lá, enforcamento, a maioria dos homens que tentam enforcamento conseguem se suicidar. Né? Então, são 66,1%. 47% são as mulheres. Depois, a gente tem a intoxicação exógena. O homem não é muito adepto a comprimidos, é mais essas questões de medicamentos. Se você pegar os parâmetros no IPQ, por exemplo, que é onde eu trabalho, né, tanto da masculina quanto da feminina, você vê esse diferencial. As mulheres tentam muito mais com isso. E, às vezes, acabam levando a danos bem graves. Depois, a arma de fogo. O homem domina muito mais arma, então, claro que ele acaba tendo muito mais isso. Né? E outras tentativas daí, que aí envolve outras coisas, outros métodos. Entre homens e mulheres, então, acho que a dimensão do Brasil é importante a gente pensar, né? 62.804 óbitos, então isso são 62% só por enforcamentos, eu acho que é importante a gente ver isso. 79%, quase 80% do sexo masculino de homens tenta suicídio e 21% das mulheres. A maioria das tentativas, então, lá embaixo ele traz, né? Por envenenamento, então as mulheres acabam dominando esse lado, né? Elas ficam em quase 70% e os homens em 31%. Os mitos e verdades, né? Orival, acho que isso é importante, que isso vem se quebrando ao longo do tempo, ao longo dessa campanha se quebrou muito isso, antes não se podia se falar, né? E muitas vezes, quando o paciente falava sobre um pensamento suicídio ou alguma coisa negativa, a gente dizia, ai, que nada, a vida é tão boa, segue vivendo, né? E, às vezes, a gente não parava para ouvir essa pessoa, né? Então, isso é um mito. A gente deve ouvir essa pessoa, deve falar sobre o suicídio, com certeza a gente deve falar sim. Então, pessoas que falam sobre o suicídio não têm a intenção de se matar, isso é um mito, é mentira. Ele tem que falar, sim, da tentativa dele, tudo isso. A maioria dos suicidas também é um mito. Acontece repentinamente, sem aviso? Mentira, ele vai dando sinais. Ele vai falando no decorrer para o amigo, para o outro amigo, para o pai, para o parente. E, às vezes, a gente não se dá conta disso. Né? As verdades disso. A maioria das pessoas que falam sobre o suicídio chegam, sim, ao ato. É importante a gente refletir sobre isso. A maioria do suicídio é percebido por sinais discretos, de comportamentos verbais. Muitas vezes a pessoa não vai chegar na tua frente e começar a gritar, eu vou sair daqui e vou me matar. Não vai ser assim, ela vai ser suave, vai ser outros comentários, vão ser mais leves. Um mito, alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer? Não, né? A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência em entrar e querer viver
e querer morrer. Ele está, às vezes, adoecido, ele não quer morrer, mas ele quer matar aquela dor dele, então ele está naquele meio termo. Eu não gostaria de morrer, mas eu também não queria mais estar sentindo isso que eu estou sentindo. É como se a gente quisesse arrancar aquela perna quebrada que está engessada, mas eu não posso arrancar, eu preciso dela. Seria mais ou menos isso se a gente fosse ver uma parte clínica, né? Somente pessoas com transtornos cometem suicídio? Não, a gente vai ver isso depois. Não é só quem tem transtorno, não. Pessoas como a gente, que estão aqui sentado, talvez, nessa sala, pode ter algum pensamento. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato? Não. Muito pelo contrário. Quando eu falo sobre o suicídio, quando eu coloco para fora, essa pessoa tende a se abrir e falar sobre suas dores. E aí a gente consegue encaminhar ele para psicoeducação, para algumas terapias, ou até mesmo entrar com uma intervenção medicamentosa. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração? Nenhum e nem outro, né? Ele é uma doença, né? E ele tem que ser tratado. Deixa eu passar. Então, frases de alerta que constantemente... Frases que geralmente dão alerta a essa pessoa que está com pensamento, com alguma ideação, está desmotivado, está depressivo. Eu preferia estar morto. Às vezes a gente ouve o amigo falar e a gente não dá muita importância a isso. A gente até brinca, né? Às vezes, quando a gente está lá com o amigo mais próximo, a gente diz assim, que nada, cara, aí, relaxa, você tem um bom emprego, você tem uma boa casa. Então, a gente ouve isso constantemente. Geralmente, as pacientes trazem muito isso para o grupo, né? Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Isso também é uma frase muito conhecida. Eu sou um perdedor. Sou um peso para os outros. Isso também elas trazem muito. Eu sou um peso para a minha família. Eu não consigo melhorar da depressão. Eu não tenho ânimo. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Isso também é uma frase muito constante, né, Orival? Mas eu vou aliviar a minha família. Trouxe o CVV, então, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele é uma organização filantrópica, uma forma da gente buscar ajuda, né? O atendimento é gratuito e ele funciona 24 horas. O ramal é 188. Às vezes eu não consigo expressar ou falar isso com a minha família, ou eles não me entendem, então é importante eu ter esse número para buscar essa ajuda. O suicídio e os transtornos mentais. Aqui traz um pouquinho dos transtornos mentais, então. O transtorno de humor, ele é um dos primeiros, tá? Então, geralmente, a bipolaridade, quando entra na hipomania, ele é o índice maior de suicídio, porque eu caio muito a minha depressão, vou lá na minha hipomania e não consigo controlar isso. Os transtornos relacionados ao uso de substância química, né? Uso de álcool, drogas, isso também pode levar ao suicídio. Transtorno de personalidade, a gente tem os borderline, que continuamente acabam se cortando, se automutilando, né? Com pérfuros, e isso acaba num momento de crise, ele não conseguir controlar isso e levar ele ao suicídio. A esquizofrenia não tem uma porcentagem tão grande assim, mas ele pode, num momento de surto, fazer uma tentativa de suicídio, alguns sem outros diagnósticos e outros diagnósticos, né? Tá. Eu vou dar uma aceleradinha, gente, porque tá indo o tempo, tá? Sim, desculpa. Pessoas com risco para suicídio, então. Pessoas com tentativas prévias, pessoas em sofrimento psíquico, que é o que a gente estava falando do adoecimento, populações que vivem em ELP, que são as instituições de longa permanência. Muitas vezes o idoso que está lá abandonado, está numa instituição de longa permanência, ele acaba levando isso ao suicídio, pois ele não tem mais uma família, é difícil, né? Adolescentes e jovens, pessoas em situações de rua e pessoas que sofrem discriminação, vítimas de violência e abuso. Trabalhadores rurais, em função aos agrotóxicos que se utiliza, né? E a própria condição de vida. Pessoas com doenças degenerativas também acabam levando ao suicídio. Povos indígenas, as populações LGBTQIA+, pessoas idosas do sexo masculino. Porque o idoso masculino acaba tendo mais dificuldade de viver sozinho, ele é muito dependente da mulher, né? O homem é muito dependente, então isso acaba sendo mais difícil. Fatores de risco, então, como a gente já falou, os transtornos mentais. Os psicológicos são perdas recentes, nem sempre ele vai ter um transtorno mental, perda na infância, contexto familiar conturbado, datas importantes, quem é que nunca percebeu que no Natal as pessoas se suicidam muito mais, por não ter um suporte, na virada de ano. Sociodemográficos, então, sexo masculino, faixa etária de 15 a 35 anos e acima dos 75, como a gente estava falando.
situação financeira, desemprego e aposentadoria. De repente, eu fui um ser humano que trabalhei a minha vida inteira e agora eu estou aposentado e não sei o que vou fazer da minha vida, né? E aí a gente tem aquela tendência de deixar essa pessoa mais de lado e esquecer o quanto ela trabalhou até aqui, né? Condições clínicas incapacitantes, dor crônica, lesão, neoplasia. Quando eu descubro que eu tenho um câncer terminal, não sei como lidar com isso, né? E doenças imunes. Como a gente vai ajudar? Ouvir atentamente, a escuta ativa é muito importante, ter uma empatia, um local adequado para acolher. Se é o amigo, sentar e ouvir, olho no olho, isso é importante, né? A gente ouvir. Mostrar respeito ao sentimento do próximo. Às vezes a dor dele é grande, a gente acaba não respeitando e meio que caracterizando aquela dor não tão significativa. Como eu disse, a dor ela é individual, a gente tem que saber como lidar com isso. Ele é um ser individual. Então, nunca menospreze a dor de ninguém. Mostrar-se preocupado com a dor dele, né? Prestar o apoio necessário e fazer o encaminhamento adequado, seja para RAPS, hospital especializado, psicólogo, terapeuta, enfermeiro. Então, acho que a gente sempre tem que encaminhar esse paciente para um lugar especializado a esse atendimento. Eu vou passar para o Lorival para ele fazer uma finalização. Bem, na nossa prática e de que nós apresentamos, é uma coisa assim básica, né? Nós temos trabalhado com questões, né, diretas, e ali nós estamos com o paciente, nós estamos com uma situação acontecendo, e a gente tem que trabalhar, né, nessa prevenção. Hoje, então, a gente coordena esse grupo dentro do Estudo de Psiquiatria, eu coordeno, sou coordenador junto com a Adriana, e hoje a gente tem a presença de colegas psicólogos, hoje também fazendo parte dessa atuação. Então, como a gente iniciou, acho que falar é necessário, falar é ouvir e que você realmente possa ouvir. Porque o suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a dor a qual nós não conseguimos entender em certas situações. Bem, teríamos, né, longa, vamos deixar aberto aí para as nossas colegas falar também. A gente agradece por esse momento e que a gente possa falar. Obrigada. Então, olha só, agradecemos a dupla e agora, dando continuidade, eu vou chamar a psicóloga Andréia Aguiar para fazer uma fala sobre prevenção do suicídio. E eu quero começar primeiramente aqui, né, agradecendo o convite, né, por estar aqui presente, parabenizar os idealizadores desse evento, dessa roda de conversa, porque é até pena que poderia estar lotado esse plenário, né, porque é um assunto tão importante e que a gente tem que levar para mais pessoas, né, para mais pessoas terem acesso a essas informações. Certo. Isso é, pois é. E aí, então, e quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, a gente consegue, quem sabe, diminuir um pouquinho esses números, né? Pode passar, Dena, por favor. Então, o comportamento suicida, né? Como é que ele funciona ao longo da vida? As pessoas já falaram aqui, né, sobre essa questão de é do nada que a pessoa surge com essa questão, eu vou tirar minha vida? Não. Ela começa com um pensamento, que nós chamamos de ideação. Após vem um planejamento, ela começa a ter um planejamento e, aí, enfim, chega à tentativa. Quando chega nessa parte da tentativa, é o pior dos prognósticos que a gente tem. Porque aí sim, né, ela diz, eu consegui chegar até aqui. Dessa vez talvez não tenha dado certo, mas a próxima eu vou fazer que dê certo. Então, quando a gente chega nessa parte da tentativa, é onde nós temos que tomar o maior cuidado. Quando a pessoa está na ideação, né, é aquela pessoa que vem falar conosco. E aí a gente, às vezes, fala assim, para com isso, não pensa essas coisas, tu tem uma vida maravilhosa. Isso acaba não ajudando muito, né? E a pessoa acaba se sentindo pior do que ela já estava. Então, se a gente conseguir acolher essa pessoa, fazer ela a escuta nesse momento, é o ideal. Pode passar, tá, Adriana, por favor. Então, como ajudar alguém com ideação suicida? Pode passar. Tenha empatia, né? Mostre que você se importe com a pessoa. E esse se importar, né, gente, é aquele realmente se importar, né? De olhar para tudo. O que está acontecendo? Vamos sentar, vamos conversar. Às vezes, a gente acha que isso está muito longe, né? Às vezes está aqui pertinho da gente. Está um amigo, está um filho, está uma mãe, o irmão.
E a gente acha lá longe. Não, vamos aqui pertinho de nós. Então, é essa empatia. Não estou bem hoje. Tá, mas não está bem por quê? Larga tudo, vamos lá, vamos conversar. É isso que é aqui que começa a prevenção. Não é deixar a coisa ficar realmente mais grave, é nesse momento. Não julgue, né? Não menospreze o sentimento da pessoa. A gente tem essa questão, a gente acaba, às vezes, julgando um pouquinho, né? Olha, a pessoa tem uma vida maravilhosa e como é que ela está se sentindo dessa forma? Eu tenho uma paciente, ela tem os seus 20 e tantos anos, e ela é uma depressão bem, bem grave. E a mãe dela, os pais, chegaram para mim e falaram, né? Eu não consigo entender por que a minha filha se sente assim. Ela tem tudo. E ela fica falando que não queria mais viver. Então, aí lógico, não entrei muito, né, nessa questão com eles, mais tarde, né? E aí ela me diz, né, a menina, né? Eu tenho tudo, mas eu não tenho aquilo. Eu não tenho uma atenção dos pais, eu não tenho um acolhimento. Quando eu digo que eu estou com dor, quando eu estou sofrimento, isso é manha. Isso ela escuta desde pequenininha, não é agora de moça. Né? Então, assim, ter tudo, às vezes, a gente acaba ficando um vazio, esse vazio de existencial, que é o que acaba levando, às vezes, a esses pensamentos. Entenda, né? A gente precisa explicar que a depressão é uma doença, não é mimimi, não é frescura, não é coisa de quem não tem nada para fazer. Por favor, a gente precisa sair com isso aqui bem fixo na nossa cabeça, né? Porque a gente tem ainda essa coisa da depressão, é coisa de que não tem nada para fazer, é mimimi. Não é. É coisa séria. E é sério, gente. É uma falta de brilho no olhar. Para a gente que trabalha com a área da saúde mental, a gente vê... E não é, assim, é jovens, são nossos jovens. Não é gente acima de 40, 50, 60, também tem. Mas são os nossos jovens que estão chegando. E é isso que é assustador, né? Esses jovens aí de 14, 15 anos chegando sem vontade de viver. Então, a gente tem que começar realmente a olhar para isso, né? E encorajar a pessoa a conversar com um amigo, a se abrir. Não bloquear, não falar assim, para com isso, não fale isso. Não, fale, realmente, vamos conversar. Chamar essa pessoa para conversar. Parar tudo e conversar. E uma coisa que vem muito do senso comum, né? Quem fala não vai fazer, não faz, né? Gente, quem fala, faz. Quem fala está gritando, quem fala está pedindo ajuda. Quem fala diz assim, pelo amor, olhem para mim, eu estou sofrendo e eu não quero fazer isso com a minha vida. Então, quem fala, faz. Então, não entre nesse senso comum de que, se queria mesmo, vocês devem ter ouvido falar já, né? A gente acaba escutando, infelizmente. Se quisesse realmente fazer, fazia. Tá? Então, a gente tem que cuidar com esse senso comum. E como mudar essa realidade? Pode passar. Na base, perto de você. A gente, às vezes, tem a tendência a olhar lá para longe, a achar que aqui perto está tudo bem. Não. Vamos olhar para a base, vamos olhar para perto. Bem para pertinho, para o nosso parceiro, para a nossa parceira, para quem trabalha perto, para os nossos filhos, para a nossa vizinha, para o nosso irmão, para a nossa mãe, aqui perto. E não querer alcançar lá ao longe. Né? Vamos começar a olhar para aquele filho, para aquela dor, acolher, validar o sentimento. A gente precisa começar a validar o sentimento dos nossos filhos. O que a gente vê, o que a gente encontra é isso, é a falta de validação. Se eu estou chorando, é porque alguma coisa está acontecendo comigo. Mãe, pai, é isso que eles falam. E acaba isso, é um mimo, é querer atenção. Pode passar. Então, para mudar algo, se a gente realmente está aqui nessa tarde, numa roda de conversa, querendo falar em prevenção, diminuir esses números que são assustadores, que destroem vidas, não só da pessoa que vai, mas da família que fica, por tudo que já foi falado até aqui, né? Então, se a gente precisa mudar algo, precisamos fazer diferente do que nós estamos fazendo hoje. A mudança que nós queremos nesses números começa por nós. Se a gente conseguir sair daqui, dessa roda de conversa hoje, com essa mentalização de que eu preciso acolher quem está perto, não acolher só aquele que está lá longe, acolher e olhar em nosso em volta, gente, a gente já ganhou a tarde, já valeu a pena a gente estar aqui. Tá certo? Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns por esse espaço.
Vamos estender, vamos levar para mais e mais. Aqui nós estamos ao vivo, mas infelizmente muitas pessoas acabam não assistindo, né? Vamos levar para as escolas, vamos levar para os nossos jovens. Os nossos jovens precisam ter espaço de fala, de escuta, tá? Sem julgamento. São eles estão em sofrimento. A gente nunca teve tanto problemas de saúde mental entre jovens como nós estamos tendo hoje. Um grande abraço e obrigada. Nós agradecemos a participação da psicóloga Andréia. Ela já tinha me informado que talvez vai ter que sair um pouquinho cedo. E eu não sei se a gente pode aproveitar a presença dela aqui, se alguém tem... As perguntas serão depois aqui. No momento das perguntas, a Andréia não estará, mas teremos os outros colegas aqui, né? Então, agora, eu quero passar a palavra para a enfermeira Bárbara Severino Lopes, que é enfermeira do CAPS 2. Ela tem, então, aí até 15 minutos para a sua fala. Não vai usar slides, né? Não. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, quem está nos assistindo ao vivo, e também agradecer o convite de vocês para estar aqui falando de um tema tão importante e que, infelizmente, hoje é considerado pela grande sociedade, por muitos, ainda um tabu em se conversar e falar sobre o suicídio. Hoje, mais próximo? Em 2021, foi lançado um boletim epidemiológico a nível nacional, e o suicídio hoje ele é a 4ª causa de morte entre os jovens, dos 15 aos 29 anos. Então, hoje, principalmente esse período pós-pandemia, a nossa querida psicóloga nos trouxe que eles trazem muito essa demanda nos atendimentos em saúde mental, dessa falta de rede de apoio. A falta de rede de apoio hoje é considerado um dos fatores de risco para a tentativa de suicídio e o suicídio em si. Hoje nós estamos numa era digital. O que acontece? Infelizmente, muitas vezes nos vemos mexendo no celular e não olhando olho no olho, conversando num grupo de amigos, numa mesa de jantar, com nossos filhos, infelizmente. Estamos, no momento, socializando com eles, mas apenas de corpo, porque de alma nós estamos mexendo no celular ou assistindo uma televisão e não estamos nos fazendo presente na vida das pessoas e dos nossos entes queridos. Infelizmente, quando acontece o suicídio, é muito tarde para nós trazermos e expressarmos nossos sentimentos, mostrarmos nossos apoios. Então, hoje no Centro de Atenção Psicossocial aqui de São José, nós prestamos, eu sou do CAPS 2, mas nós temos o atendimento infanto-juvenil, para adultos e também ao público que faz uso de substâncias psicoativas. Os 3 CAPs têm uma demanda muito grande de pessoas, indivíduos que tentaram suicídio recentemente. No acolhimento, nós observamos todos esses fatores de risco que são trazidos. 80% das pessoas que tentam suicídio hoje possuem algum transtorno mental. Porém, além do transtorno mental, nós temos outro fator de risco, que são os jovens adultos, usuários de substâncias psicoativas, a falta da rede de apoio, a questão da autoimagem, né, a baixa autoestima. Então, tudo isso colabora para as pessoas tentarem o suicídio. Então, hoje, enquanto sociedade, o que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós temos que parar para pensar como... Foi a Adriana, se eu não me engano, que falou que só em setembro que eles dão visibilidade para o tema de saúde mental, a grande parte da população. Porém, no restante do ano, as pessoas não tentam suicídio? Não. Hoje, a cada 4 segundos, 3 segundos, alguém está tentando suicídio a nível mundial. Então, durante todo esse tempo que a gente está aqui, quantas pessoas tentaram suicídio? Quantas pessoas tiveram o êxito para elas, né? Que foi conseguir o suicídio?
Então, nós, o Centro de Atenção Psicossocial, temos um papel importante enquanto rede de saúde, porém, nós precisamos pensar também que o cuidado ele não é feito só a nível especializado em saúde. O cuidado vai desde a nossa casa, dando apoio para o nosso ente, acompanhando ele, observando os fatores de risco, né? Se a pessoa tem uma tristeza constante, está se mostrando mais isolada, se a pessoa menciona frases de ajuda. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção nesses comportamentos, nessas atitudes e buscar auxílio juntamente com essa pessoa. Porque, às vezes, eles querem alguém que diga, não, eu vou com você num serviço de saúde, por exemplo. Hoje, o CAPS é um centro de atenção psicossocial. Nós prestamos atendimento a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Então, como 80% das pessoas que tentam suicídio possuem transtorno mental, grande parte desse público nós estamos atendendo hoje. Nós temos cerca de 400 usuários ativos, pacientes que estão constantemente inseridos em acompanhamento multidisciplinar, seja com psiquiatra, psicólogo, com assistência social, enfermagem, participando de grupos terapêuticos, atividades externas. E esses que são usuários que procuram um serviço. E quantos por cento da população hoje não estão inseridos em nenhuma atividade da rede de saúde? Seja por falta de procura, seja pela procura na demanda, pela falta de apoio familiar. Então, eu trago, enquanto CAPS, enquanto rede de saúde, a importância de nos conscientizarmos e também, enquanto população, né, de procurar ajudarmos nossos entes queridos nessas fases que são críticas, né? As pessoas estão em situação de risco e elas precisam de ajuda. Então, é importante nós pararmos e analisarmos hoje ao nosso redor. Eu acho que a minha fala é essa, não tem muito o que alongar. Eu acredito que mais sejam, se as pessoas apresentarem também dúvidas de como funciona o serviço, a rede de saúde de todo o município de São José. Hoje nós contamos com o Centro de Atenção Psicossocial, porém nós também temos o ambulatório de saúde mental, com atendimento psiquiátrico e psicológico, as unidades básicas de saúde, com o núcleo de atenção à saúde da família, que tem o acompanhamento multidisciplinar também de psicólogos, psiquiatras. Então, nós temos uma rede de saúde estruturada para prestar um apoio à população. É isso. Agradecemos à enfermeira Bárbara. E agora, eu pergunto aos vereadores aqui presentes se gostariam de usar da palavra. A vereadora Mary, vereador Juanito, Tessari e Bastos. E depois, então, a gente também abre para questionamentos. Ok? Obrigada, vereadora Márcia. Parabéns pela condução dos trabalhos. Obrigada pela mesa que se compõe na tarde de hoje. É um assunto extremamente desafiador. Eu que sou educadora de 32 anos, hoje o grande desafio da educação, não só de São José, mas acredito que todo o mundo, é conseguir fazer esse espaço de escuta, esse espaço de acolhimento, mesmo dentro de uma unidade de ensino e também dentro de uma família, né? É muito difícil porque quando um pai e uma mãe criam um filho, eles, não tenho dúvida que eles fazem de tudo para poder acolher esse filho, amá-lo, e às vezes eles não conseguem compreender isso, como a psicóloga fala. Eu tenho tudo, mas não tenho atenção. E esse pai e essa mãe, eles acreditam que estão dando atenção também. De um jeito deles, mas estão. Então, fica uma sensação muito... é uma situação muito delicada e, ao mesmo tempo, desafiadora quando nós temos uma internet que a minha amiga faz tudo o que eu não faço. Todo dia ela está num lugar diferente, todo dia ela está numa balada diferente, todo dia ela está com pessoas diferentes, muito feliz todo dia. Ela levanta feliz, ela dorme feliz. E por que eu não sou assim? Então, é um desafio que a gente tem e não sei se vocês têm resposta também, é claro. O que a gente busca sempre fazer é fazer esse espaço de escuta, de encaminhar para os serviços. A gente sabe que os desafios são grandes.
né? A prefeitura chama psiquiatra, o psiquiatra desiste, não vem, o salário não é o que eles esperam. Então, tem um processo aí desafiador. O psicólogo numa escola seria fantástico. Existe legislação para isso, mas existe um custo para que tenha um... Hoje, São José tem 70 unidades de ensino, então seria aí 70 contratações, que, ao meu ver, não é custo, é um benefício que nós teríamos para toda a nossa comunidade escolar, mas fica aí, são desafios que o tema não se esgota aqui. Ele continua, não é só de um dia, não é só de um mês de setembro, mas ele é extremamente delicado, principalmente para quem convive todo dia com adolescentes, com crianças cada vez mais jovens, tem problemas de ansiedade, problemas de aceitação de grupo, não ser o popstar da sala, não é o popstar, é o popular, eles têm outro nome lá, mas, enfim, não ser essa pessoa que agrada a todos e a tudo e que seja um exemplo para todos dentro da sala, que todos seguem ele, é um desafio bastante grande. Então, só fica aqui também uma ponderação nesse sentido. Obrigada aí pela discussão. Obrigada também, vereadora Mary. E acho que eu não falei que cada um pode falar até 3 minutos, né? Porque senão não conta o tempo aqui. Então, depois o vereador Zica também. Então, vereador Juanito, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero parabenizar aí os profissionais do Instituto, né? A presidente hoje aí, a vereadora Márcia, né? Também quero estender ao seu vereador Jair Costa, que não está presente, né? Que ilumine ele também. Quero parabenizar aí os vereadores que estão na casa, né? Alguns também aqui, servidores que estão aqui presentes, a todos que estão aqui, né? Realmente é uma causa muito importante que a gente traz nesse momento, onde eu também convivo, né, na minha família, onde a gente passa por algumas dificuldades nesse caso, onde a gente já escutou na residência, né, pensamento de morte, onde isso há mais de 20 anos vem lidando com essa causa, não é fácil, é uma coisa difícil. Eu vejo aí, né, hoje o Setembro Amarelo, como diz, a gente não pode achar que é só o Setembro Amarelo que nós devemos falar sobre esse assunto, tem que ser, né, relevante ao ano, né, e assim vai pela frente. O que a psicóloga ali falou, né, às vezes a gente já falou, a pessoa, né, a minha familiar, ela pensou em suicídio. Quem fala não faz, né? Mas eu concordo com você. Vai que a gente acha que é assim e desafia. Vai que eu desafio essa pessoa. E aí acontece, e como é que fica? É mais um também que vai, né, levar para o resto da vida essa culpa, né? Então, concordo realmente. Então, né, a gente, quando fala ali em 4 segundos, né, existe um suicídio, não é 4 dias, não é 4 meses, não é 4 anos, realmente é muito sério, muito grave, né? Como diz também, é o quarto, né, onde realmente acontece de mortes no Brasil, né, no mundo, né? Então, realmente é muito preocupante. Eu vivo isso, a gente tenta aconselhar o máximo possível, a gente procura, né, ser parceiro, segurar, né, mas é doloroso, mas a gente tem que ter força, né? Às vezes muitas pessoas veem aqui, o Juanito sempre alegre, sempre amigo, tem muitos amigos, realmente, meus amigos é o que me levanto, mas a gente tem sempre, todo mundo tem os seus probleminhas, né? Eu tenho o meu, outros têm outros, mas a gente tem que ter força, fé em Deus, né, em primeiro lugar, né, e agradecer a cada um que está sempre dando conselho, e vocês aí trazendo mais força aí também para a gente, né, levar para a nossa casa, né, e também ao povo aí que realmente precisa. Parabéns a essa casa mais uma vez. Obrigada, vereador Juanito. Só para complementar que é força e buscar tratamento, porque às vezes a gente acha que só a força, só o estímulo, só o apoio. Aqui já foi falado, né? Vou passar a palavra para o nosso vereador Tessari, 3 minutinhos. Boa tarde. Boa tarde, presidente Márcia, demais componentes da mesa, parabenizar todos os profissionais da saúde que se empenham, os demais, presidente Mary, e
sempre é um tema muito sério e importante a ser falado, né? E, na verdade, eu quero mais fazer um desabafo em nome, não meu, mas de tantas pessoas. Eu vi vocês falando dos serviços que o município apresenta, e a gente sabe que os profissionais são muito bons do município, mas a gente sabe que há uma deficiência muito grande de profissionais. E aí a minha pergunta fica, nós temos roda de conversa, nós sabemos o caminho, mas quem vai atender essas pessoas quando não tem o profissional? Quem é que vai socorrer eles? Quem é que vai estender a mão? Quem é que vai ajudar eles? E eu, como pastor de igreja, fui 20 anos pastor de igreja, as igrejas foram a porta de entrada por não encontrar no serviço público não profissionais. Mas a falta de profissionais, as pessoas acabavam indo para uma igreja buscar socorro. E não foram poucos, foram muitos. Até hoje continua um número grande de pessoas que chegam na igreja falando de se matar, depressivos, angustiados. E a gente pergunta se procurar. Não, nós fomos, mas nós não tinha atendimento para nós. Então, eu vejo a angústia de vocês no falar, porque vocês gostariam de dar o atendimento ideal a todas as pessoas que ali chegassem. Todos que chegassem. Vocês pudessem ter profissionais suficientes, à vontade, para atender, para dar o melhor, para dar o tratamento, para dar o cuidado, o acompanhamento. Poxa, esse era o sonho nosso, né? Esse era o sonho de todos nós. Eu nunca tive esse problema na minha família, mas eu convivo com pessoas, com meu amigo o vereador Juanito, nós conversamos muito sobre isso, outras pessoas que a gente acompanhou há muito tempo. Então, que o poder público, não municipal, mas de um modo geral, possamos olhar mais para a questão da saúde mental. É um problema muito sério, muito grave, e a falta dele leva a cada 40 segundos no mundo uma pessoa a esse problema. A cada dia no Brasil, se eu não me engano, foi falado esses dias aqui, 28 pessoas cometem suicídio. Então, talvez se nós tivéssemos profissionais para atender essas pessoas, esse número cairia muito e poderíamos reduzir. O ideal era zerar. Mas eu sei que existe uma falta de profissionais muito grande. Eu quero parabenizar vocês que se esforçam tanto para isso, que se doam tanto para isso, que se dedicam tanto para isso. Mas fica uma angústia no coração nosso. Quando essa pessoa procura e não tem aonde ele vai. Para onde ele vai correr? Muitos deles acabam indo para o lugar que nós não gostaríamos que eles fossem, mas infelizmente eles vão. Então que possamos nos unir, sociedade, poder executivo, profissionais, igrejas, tudo que for porta que nós pudermos abrir para essas pessoas, vamos abrir, socorrer, acolher, ajudar. E uma das coisas que vocês falaram muito, que é muito sério, não despreze e nem brinque quando uma pessoa, ninguém fala brincando isso. Alguma intenção no coração já tem, algum problema está vivendo, e que nós possamos nos unir para ajudar essas pessoas. Quem passa por um problema desse é muito difícil. Só para testemunhar bem rapidinho, há mais ou menos 6 anos atrás, um rapaz muito amigo meu da igreja foi chamado por uma pessoa, Mary, muito rica de Florianópolis, morava numa cobertura na beira-mar. Quando ele chegou lá, que abriu a porta, esse senhor se jogou no pescoço dele, abraçou ele e a esposa, chorou um monte, e disse, pode ir para casa, só queria dar um abraço em alguém. Então não era esse problema é um problema muito sério, Mary. Esse é muito sério. Que Deus ajude vocês, que Deus dê sabedoria a vocês e que o poder público possa olhar, todos os poderes públicos possam olhar com mais carinho para a saúde mental. Muito obrigado. Obrigada, vereador Tessari. Agora a palavra com o vereador Bastos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho uma passagem assim bem triste até, porque meu sobrinho com 33 anos conseguiu o êxito, né? Teve esse êxito na vida. E é triste realmente para o pai e para a mãe poder ver um filho enforcado, né? É triste. Mas eu creio que Deus está sempre à frente. E Deus faz parte. Eu passei 35 anos atendendo pessoas
e passava às vezes para o psicólogo ou psiquiatra, como se fosse. Porque muitas vezes eu dizia assim, poxa, mas o meu médico não me falava isso. É um momento de atenção, simplesmente um abraço. É poder abraçar ele verdadeiramente, ele sentir aquele calor, e conversar alguma palavra para ele de atenção, ele vai entender. E um exemplo da minha família na depressão, e um amigo nosso que tentou também o suicídio, ele amarrou a corda na cozinha e se preparou para... Aí ele tomava remédio de depressão e outro lá. Aí ele falou com Deus assim, meu Deus, isso ele falando agora posterior porque a gente conseguiu. Ele assim, meu Deus, eu não queria me matar. Mas o Senhor me mostra alguma coisa. Ele começou a tomar um vinho, foi lá no mercado, começou a tomar um copo de vinho, tomou o vinho todo misturado com o remédio, ele adormeceu. E quando ele adormeceu, eu estou tremendo assim porque eu me sinto, hoje ele é um amigo especial para nós, né? E ele adormeceu, quando ele acordou, ele viu aquela corda pendurada e disse, o que é isso? Meu Deus, tu me livrasse? Não era para mim morrer. Então ele saiu, vendeu a casa, porque eu vou até citar, era na Palhoça, na Pinheira. Ele vendeu a casa para nunca mais voltar lá. E hoje a gente se preocupa com ele constantemente. Um abraço, um telefone, até uma cerveja realmente às vezes, porque a pessoa precisa somente de uma atenção. Somente uma atenção. E muitas vezes aquele sorriso que o Juanito diz, eu estou feliz, estou sempre feliz. E se um de nós vê-lo triste, por algum momento, apoie. Converse com ele, busque atenção a ele, porque é aquele momento que a gente precisa. É naquele momento que a gente enfraquece, é naquele momento que o ouvido dá atenção para aquela energia ruim e faz com que essa pessoa tenha êxito no seu objetivo. Então eu quero agradecer realmente à casa, né? A esta casa que, pelo momento, e a todos vocês pela atenção e a dedicação, e que realmente sempre, por um momento que se quer, nem que for a última palavra, coloque Deus. Porque Deus ainda dá atenção. Ele faz ver que tem toda uma natureza, tem todo um mar, tem todo o sol, tem toda uma chuva, tem toda uma estrela, né? Então isso nos fortalece sim. Porque às vezes a gente está no dia a dia e não consegue ver isso. Porque pensa em ter. Infelizmente o nosso ser humano tem a ganância do ter. E quando não tem o objetivo do ter, ele deixa-se vagar e, infelizmente, tem essas pretensões assim difíceis para nós, né? Obrigado a todos. Obrigado, de coração. Obrigada, vereador Bastos. Agora, 3 minutos para o nosso vereador Zica. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a Márcia, que está presidindo essa reunião aqui. A todos os profissionais que estão atuantes nessa área. Eu acho que está na hora. Quero também parabenizar todos os vereadores aqui presentes, os amigos, profissionais da casa. Eu acho que está na hora dessa casa aqui, juntamente com o município, acho que o Legislativo e o Executivo começar a trabalhar com ação mais contínuo, sem ser só final do ano. Eu acho que tem que ser mensalmente, semanalmente, fazer mais cartazes, até fazer alguma coisa nas emissoras de rádio, TV. Eu acho que o município tem sim como fazer isso. Eu acho que está na hora de começar a melhorar essa parte, esse aspecto de tentar ajudar essas famílias. Eu tenho vários amigos, até tenho 3 amigos que se enforcaram. Num dia estava tudo tranquilo, bem, festejando. No outro dia teve o acontecimento de o pessoal dizer assim, o Pedro, eu só não vou citar o nome deles, né? O Pedro se enforcou. Mas como? Ele estava com nós ontem, jogando bola, brincando, rindo. Mas essa pressão muitas vezes também vem da família, acaba tendo a depressão. Profissionalmente, muitas vezes, a carga horária, a pressão do próprio empresa, cobrando demais. Eu acho que isso aí tem que levar essa ação de vocês aí até para as empresas, para tentar
resgatar e tentar melhorar esse aspecto referente ao profissional, e em todas as áreas, como na área de vocês também tem isso, da pressão, da cobrança. Eu acho que está na hora de começar a fazer um trabalho referente a essa situação, até para as pessoas terem uma mente mais aberta, até para ajudar. Porque não é fácil. Eu tenho um amigo agora, recentemente, foi ano passado, o Ailton, ali de Areias, ele botou uma corda, ele levou... Deus é maravilhoso, né? Primeiro tem que ser Deus. Ele botou uma corda e ele botou uma cadeira e jogou a cadeira. Ele estava enforcando, estava morrendo. O filho dele chegou e quando viu o pai dele assim, ele conseguiu levantar e, por sorte, o pai dele não morreu. Então, isso é uma obra de Deus também, porque não era o momento dele. Então, isso ali, ele estava psicologicamente muito fragilizado, até muitas vezes profissionalmente, como eu falei. Até hoje ele não diz o porquê, porque essas pessoas, quando cometem um ato desse e sobrevive, ele não sabe explicar o porquê, né? Então, hoje ele voltou para a religião, ele está sempre na igreja, buscando a Deus, porque Deus, ele salva, te ajuda a sair de qualquer dificuldade, né? Então, eu queria parabenizar todos vocês pelo trabalho de vocês, por essa casa, presidente Mary, tentar fazer um trabalho, cobrar mais, até para ter uma ação conjunta, junto da saúde, para tentar amenizar os problemas dessas pessoas. Obrigado mesmo pelo empenho de todos. E também quero agradecer ao Jair por esse compromisso, porque ele é uma pessoa que sempre trabalhou e sempre combateu esse ato de homicídios. Obrigado. Homicídio não é. Suicídio. Suicídio. O vereador Velha também Boa deseja tarde. fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Márcia, que está presidindo essa roda de conversa, né? A mesa, colegas vereadores, o público que nos assiste nessa tarde. Eu vou falar pouco. Eu passei também por um problema quase saúde, mas a gente vai vivenciando e vai vivendo, porque a gente bota na vida obstáculos e vai se apegando às pessoas, conversando, ouvindo. E hoje foi uma tarde muito produtiva. Ouvir vocês, profissionais, cada vez mais engrandece o nosso conhecimento. E eu quero parabenizar a cada um de vocês. Uma boa tarde a todos. Obrigada, vereador Velha. E agora eu gostaria de saber se alguém aqui do plenário, da plenária, teria algum questionamento, alguma fala. Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Por favor, pode dizer seu nome. Olá. Você trabalha aqui, né? Sim, eu trabalho aqui, eu sou Monique, eu também sou psicóloga. Eu achei bem importante vocês trazerem essa temática, né? E o quanto é importante, na verdade, eu vou mais reiterar o que vocês já estavam falando, né? Salientar a importância de ter psicólogos nas escolas, porque hoje em dia os adolescentes eles estão bem fragilizados, né? Devido à pandemia, devido à questão da internet, como é difícil essas comparações, né? Eu também, além de psicóloga, eu sou mãe de adolescente, então realmente é bem complicado. A gente começa a ver, às vezes, os filhos se isolarem, né? É claro que eu tenho um olhar técnico, a conseguir ver diferentemente a minha filha já num momento desse. Ela hoje faz terapia, né? Porque, como a psicóloga sabe, a gente, como parente, não pode ser atuante direto com, né? com os familiares, amigos, enfim. Então, o quanto é importante realmente os poderes públicos, né? Dar uma atenção especial para ter psicólogos nas escolas. Infelizmente, a gente tem essa barreira de que, quando tem... diversas prioridades são colocadas, mas quando é para o psicólogo, às vezes
isso aqui não é o psicólogo não é necessário, é o primeiro a ser descartado, é o primeiro profissional a ser descartado. Infelizmente é assim, né? Eu trabalho há anos com psicologia e a gente sabe que é assim que funciona, né? O psicólogo não precisa, a academia vem em primeiro lugar, mas o psicólogo agora não. Né? Não é prioritário. Mas, assim, parabéns pela temática, é bem importante sempre trazer isso, principalmente os jovens de hoje que estão aí numa situação mais fragilizada e que a gente tem que estar atento mesmo, né? E procurar ajuda, né? Quando precisar, procurar ajuda, porque a gente sim tem ajuda de amigos, mas precisa, assim, de um olhar técnico para que se possa, assim, dar a devida ajuda necessária. Obrigada, tá? E parabéns. Obrigada também, Monique, né? Eu também quero fazer uma fala e já vou passar para as considerações finais. Sim. Da onde que eles são? Eu gostaria aqui de registrar a presença das professoras do CEI Maria Minervina, do Grupo 5, e quero dar boas-vindas a todas essas crianças, esses meninos, essas meninas que aqui estão. E eu também... Eu também quero fazer aqui minha fala, se puderem contar aí os 3 minutos, porque... pode? Porque, assim, eu tenho também uma experiência bem grande na saúde pública e, sobretudo, na área de políticas públicas para as crianças, né? E também quero reiterar que a saúde, ela começa na nossa casa e, quando se fala no âmbito de uma rede de atenção à saúde, vamos lembrar que a primeira porta de acesso é a atenção primária. Então, a gente precisa também qualificar os profissionais da atenção primária. Ainda temos um sistema de saúde que não comporta ter psicólogo em todas as unidades de saúde, por toda uma questão histórica, né, que a gente está evoluindo, quebrando aí tantos paradigmas. Mas que saibam vocês que qualquer situação de dor, e a dor emocional, ela não é física, ela não é uma dor que você vai olhar e vai saber que ele está com aquela lesão. Busque ajuda na unidade de saúde, fale com seu colega, fale com sua família e saiba que é através da unidade de saúde que esse acolhimento precisa também chegar, para chegar no CAPS, para depois, se no CAPS, ou no momento de média complexidade com psicólogo ou outros profissionais, que então a gente tenha o acesso a uma instituição de maior complexidade como o IPQ, que é a nossa referência aqui. Mas, acima de tudo, quando a gente fala de saúde mental e tema tão específico, a gente jamais pode esquecer da prevenção, e a prevenção começa ali, ó, com essas crianças. Mais que isso, gente, começa no planejamento da vida dessas crianças, no planejamento daquela gestação e no parto, no nascimento, como estamos acolhendo a vinda dessas crianças ao mundo, né? Então, eu trabalho com essa área há muito tempo e eu vou ter que reiterar aqui que é acolhendo as crianças vindo ao mundo que eu vou realmente levar a saúde mental num abraço, levar a saúde mental quando eu permito que essa mãe possa amamentar em área pública, que eu estimulo a amamentação na primeira hora numa unidade, numa maternidade amiga da criança, né? E aí eu quero fazer um desafio aqui aos nobres vereadores, à nossa presidente, aos nossos gestores, ao gestor municipal, por que a gente podemos nos engajar na luta de termos, sim, um município amigo da criança. Podemos chancelar com o selo do Unicef. Existem caminhos para isso. Mas para que essas crianças elas possam receber toda a atenção que merecem ter, desde a sua família, com o apoio dos profissionais de saúde, que os pais também precisam aprender a maternar, a paternar, a cuidar, a entender, ouvir um adolescente, uma criança, né? Por que um adolescente não fala 5 dias? Isso é muito sério, isso é muito grave. E não é manha, como já se trouxe aqui. Existem políticas públicas, experiências muito exitosas nessas áreas. Vamos começar pela base.
E aí, tendo a rede fortalecida, o vereador Tessari saiu, a gente tem, sim, que proporcionar que os nossos serviços públicos, junto com toda a rede de saúde, que é público e privada, possam dar esse aporte ao indivíduo, ao ser humano, né? E que sai, então, aos nossos munícipes aqui. Eu fico muito feliz assim, de ter essas crianças, porque, para mim, todo o nosso trabalho deveria começar aí. E, para concluir, a educação também não pode ter o psicólogo em todas as unidades, mas lembre-se que as unidades de saúde têm o acesso. Então, os professores e os profissionais de saúde devem fomentar um programa, uma estratégia de saúde na escola. Existem muitas coisas escritas e ótimas vivências. E aí, para encaminhar aqui, a minha fala passou de 3 minutos já, eu quero passar para as considerações finais com os nossos profissionais que aqui estão. Obrigada. Pedir licença para sair? Sim, vereador. Obrigada pela sua presença. Eu gostaria de passar a palavra para o... Sim, por favor. Só pode citar seu nome? Fale no microfone, Irã, por favor. Boa tarde a todos e a todos. Eu gostaria de só colocar um parêntese. No meu ponto de vista, o suicídio não é o problema. O suicídio é apenas uma das pequenas causas do real problema, que é o sofrimento humano. As vossas senhorias, que são representantes públicos como vereadores, que fazem parte de uma questão política de um partido que tem senadores, deputados estaduais, deputados federais, às vezes prefeito, governador, que fazem parte de um segmento que pode provocar políticas públicas muito mais eficazes, do meu ponto de vista, que chega àquela população carente, que infelizmente está desassistida. Aqui, os demais têm condição de tratamento por questões financeiras, mas tem muitas famílias que infelizmente não têm. Então, gostaria de deixar para vocês aqui esse poder da dúvida, através dos partidos de vocês, dos candidatos de vocês eleitos pelo povo, para que criem políticas mais eficazes. Porque, como partido, em suas hierarquias, vocês podem fazer. Então, no meu ponto de vista, o suicídio é apenas um dos aspectos do real problema, que quando decodificado, você vai ver que vai ser bem complexo. Depois da pandemia, eu até arrisco, não por pesquisa, mas por o que muita gente vê, é muito difícil ter uma família que não tenha realmente alguém adoecido. Uma família. Nós não estamos falando do nosso vizinho, nós estamos falando da nossa casa. Quero agradecer pela atenção e desculpa qualquer coisa. Obrigada pelas suas palavras. E é isso mesmo, investimentos em políticas públicas. Eu vou passar para o nosso colega, o Lorival. Não, pode falar aí, por favor. Só ligue o microfone, por favor, para suas considerações finais. Vamos dar aqui, me ajuda, presidente Mary. 3 minutinhos, então. Acho que a gente trouxe um pouquinho desse trabalho, a gente conversou um pouquinho, e acho que a gente trouxe para cá assim, essa possibilidade de abrir, não só hoje, mas que a gente possa estar discutindo todos os dias, que a gente possa, segundo o nosso título aqui, né, falar é a melhor solução. E eu acho que você precisa buscar falar. Bem, eu agradeço, né, ao convite, ao nosso amigo Jair, à presidente da Casa Mary, por estar mais uma vez aqui representando os terapeutas ocupacionais, e também aos meus colegas de estudo de psiquiatria, minha colega enfermeira Adriana, porque nós trabalhamos muito junto. Eu só tenho que colocar, acho que o tempo foi pouco. Acho que a gente tem uma meia hora a mais para poder, né, estar vendo outras considerações. Mas é isso aí. Obrigado, presidente dessa mesa, e pelo convite a gente fica à disposição para estar colaborando. Ok, obrigada também. Passo para a enfermeira Adriana, por favor. 3 minutos. Bom, eu acho que já falamos bastante, né? Então, faço das palavras do Lorival as minhas, também me coloco à disposição e espero que a gente venha conseguir começar a tratar lá a nossa pontinha do iceberg,
que eu acho que concordo com o que o Ira trouxe, né? É só a pontinha de tudo, eu acho que a gente tem que começar a falar mais mesmo sobre isso, e aí mais as escolas mesmo, e começar a trabalhar lá na adolescência para minimizar esses danos que estão acontecendo na vida adulta, né? Obrigada, agradeço a todos. Obrigada também, a enfermeira Adriana. Eu vou passar para a psicóloga Andréia, por favor, para fazer suas considerações. Bom, mais uma vez, obrigada, né? Eu acho que, e parabenizar, né, esse momento que ouvir cada um de vocês, ouvir a emoção, quando falou assim, eu estou tremendo, é a emoção. É a emoção que vai tomando conta, né, da gente, a gente tem que deixar ela acontecer. Né? Então, é disso que a gente vem falar aqui, a gente validar nossas emoções. Quando eu falei de base, é a base que chegou aqui, que já foi embora. É aquela base ali. Validar as emoções lá de comecinho. Aí, quando a gente começa a validar lá de comecinho, gente, as nossas emoções, tudo muda. A gente precisa começar a olhar para si. Realmente, eu estou com vontade de chorar, eu vou chorar. Eu estou triste. E procurar ajuda sempre que preciso. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Eu acho que Deus está sempre acima de tudo. Tem a ciência, sim, a ciência está ali para nos ajudar e a gente tem que ser nosso trabalho baseado em ciência sempre, não achismo, mas Deus está sempre aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos e me coloco à disposição para a gente poder aí fazer um trabalho bacana, se for preciso, nas escolas. Eu acho que isso que a gente tem que fazer como profissional. Quando eu peguei meu diploma, eu disse, não, eu quero sim, tá? A gente precisa ganhar dinheiro para poder sobreviver, claro. Mas sem não poder fazer o trabalho lá de ponta, e aí eu acho que não vale muito a pena, tá bom? Ter títulos. Tá bom? Um grande abraço. Fica à disposição. Obrigada, psicóloga Andréia. Agora eu passo para a enfermeira Bárbara também fazer suas considerações. Agradeço o convite mais uma vez e eu gostaria só de ressaltar que o acesso hoje ao Centro de Atenção Psicossocial do município ele não é apenas pelo encaminhamento da atenção básica. O acolhimento ocorre de livre demanda, então qualquer pessoa que observe que está em sofrimento pode procurar o serviço sem encaminhamento prévio. Ele é acolhido, é feita uma escuta qualificada, né? Depois é feita a discussão de equipe para a gente identificar o que está acontecendo naquela situação, naquele núcleo familiar, com aquele indivíduo. Tá? Então, é porta aberta, independente se tem encaminhamento do Instituto de Psiquiatria, das unidades de saúde, ambulatório, acompanhamento privado. Outra questão é importante salientar e enfatizar que a modulação cerebral ela ocorre até a questão ali, os 24 anos, depois no início da idade adulta. Então, é extremamente importante validar os sentimentos, porque boa parte desses transtornos mentais e os acometimentos que implicam nessas tentativas de suicídio ocorrem lá na infância e na adolescência. São as violências, então a gente precisa cuidar das nossas crianças, dos adolescentes, para que a gente tenha indivíduos adultos mais conscientes. Então, finalizo a minha fala desta forma. Obrigada mais uma vez. Então, vamos agradecer a presença de todos, né, de todos que estão aqui nos ouvindo, e mais uma vez reiterar a ideia e a chamada desta roda de conversa pelo nosso vereador Jair Costa. E assim, vamos dar por encerrada a roda de conversa. Na oportunidade, então, né, eu reitero o agradecimento e sintam-se acolhidos e saibam que temos todos aqui, vereadores, né, a presidência, o canal aberto para receber todas as sugestões, as contribuições, para realmente construirmos juntos essa política pública e levar saúde mental para todos, né? Muito obrigada.